When I got to Memphis, put my baby down. Despair was all around me. Confusion is what I found. So I called me the sheriff. I said, bring my wife the gun. But please, don't let her hurt me now. That girl is just having fun. He said, I can't take you to heaven. I can't save your soul. I can't promise forever. Hey, yeah, save my soul. Hey, now, whoa, save my soul. Qual o sentido de uma greve? Não é à toa que vamos discutir esse tema, porque nos últimos meses houve uma onda de greves no Brasil, em diversos estados, em diversas categorias. É provável que não dá nem para contar quantas greves aconteceram, provavelmente mais de 1000. E na onda dessas greves ocorreu todo um processo de criminalização, de repressão contra os grevistas, contra todas as categorias que pararam nesses últimos tempos no Brasil. A mídia, os governos, os meios de comunicação atacaram e procuraram limitar ou mesmo restringir a nada o direito de greve dos trabalhadores nesses últimos tempos. Todo esse processo de repressão, de criminalização dos movimentos grevistas não vieram por acaso. A verdade é porque as greves representam um potencial e um perigo enorme para os governos e para toda uma série de coisas que está colocada na sociedade. Normalmente o que se fala é que nós vivemos numa sociedade justa, numa sociedade onde todos estão debaixo da mesma lei, da mesma Constituição, que somos todos iguais e livres perante todo esse cenário jurídico que está colocado. E assim a greve nada mais seria do que uma coisa eventual para resolver um ou outro conflito particular. Mas na verdade a greve expressa algo de muito mais profundo, expressa problemas, antagonismos, contradições, diferenças muito mais profundas que estão plantadas na sociedade hoje e já há muito tempo, desde que existe a sociedade capitalista. A primeira questão que deve ser discutida é que normalmente se coloca os interesses de todos os indivíduos como sendo iguais e os mesmos, ou como todos os indivíduos têm o direito de expressar os seus direitos, os seus interesses livremente, e se ocultam a realidade que está colocada por trás. Na verdade, nós temos uma sociedade que está dividida com interesses completamente antagônicos e não são possíveis ser conciliados. Você tem de um lado os patrões, as empresas, os donos das grandes multinacionais, que têm o interesse que o trabalhador ganhe o mínimo possível, que tenha a quantidade mais restrita de direitos possível, porque isso significa pagar menos, significa lucrar mais, isso significa mercadoria mais barata no mercado. E de outro lado, o trabalhador que procura a maior quantidade de direitos, de salários, de benefícios, para ter uma vida mais razoável. O interesse do trabalhador contradiz o interesse daquele que emprega, dos patrões, que tem interesse em que ele tenha o mínimo de direitos possível. Como se vê, essa questão não pode ser resolvida no interior do direito. É pelo contrário, o direito é que dá a liberdade do trabalhador de lutar e pedir o que ele quiser pelo seu salário. E, por outro lado, dá direito ao patrão de restringir o máximo possível qualquer direito, qualquer benefício, qualquer ganho que envolva o trabalhador. Acontece que o trabalhador, individualmente falando, é capaz de muito pouco. Ou melhor dizendo, talvez não seja capaz de praticamente nada. Somente quando os trabalhadores se unem, somente quando a totalidade dos trabalhadores, ou pelo menos uma parte expressiva deles, se articulem, eles são capazes de parar a produção, eles são capazes de parar os seus serviços, são capazes de enfrentar aqueles que o empregam para reivindicar, por exemplo, salário, benefícios, outros direitos trabalhistas e etc. Agora, a importância maior das greves é quando ela atinge várias categorias de trabalhadores, vários setores, operários, construção civil, professores, funcionários públicos, garis, entre outros. Quando isso ocorre, não apenas é uma força muito maior do que uma categoria isolada, quando mostra para as diversas categorias de trabalhadores que elas precisam umas das outras. Normalmente, a nossa sociedade coloca como se não precisássemos de ninguém, o que é de fato uma grande ilusão. Como se fôssemos nós, isoladamente falando, livres, iguais, independente de qualquer outra pessoa. Na verdade, nós precisamos dos serviços, dos trabalhos, das mercadorias produzidas por inúmeras categorias de trabalhadores a cada minuto da nossa vida e da nossa existência.
Quando os trabalhadores de diversas categorias param, eles não só são uma força política enorme, como eles mostram para cada uma das categorias de trabalhadores que elas necessitam umas das outras, precisam umas das outras, são capazes de se auto-organizar e de dar rumo nos destinos da sociedade. Assim, o movimento grevista acaba com todas as ilusões de um indivíduo isolado, livre e igual, e mostra que, na verdade, temos uma sociedade dividida em classes, onde você tem assalariados que produzem tudo, ganham uma parte ínfima da riqueza produzida, que é o seu salário. A greve pode proporcionar a compreensão disso pela experiência, pela luta, pela articulação dos trabalhadores levados cotidianamente. Além disso, através da greve, se conhece os trabalhadores, aqueles que são honestos, que estão dispostos a lutar, a se engajar na luta, quem são os traidores. Pode-se revelar o caráter verdadeiro de um sindicato que, por exemplo, como aconteceu nos garis do Rio de Janeiro, se opôs ao movimento grevista e mostrou a toda a categoria a quem serve o sindicato. As greves recentes que ocorreram no Brasil dão um exemplo claro da natureza de todas essas instituições que normalmente são colocadas como neutras, a serviço de toda a população. Na greve dos metroviários, que ocorreu agora, recentemente em São Paulo, mais de 40 foram demitidos, por justa causa, e essa justa causa era por estar em greve. No governo e prefeitura do Rio de Janeiro vem acontecendo a mesma coisa. Demissões, por qual motivo? Por estar em greve. Então as greves não apenas revelam a força que são os trabalhadores quando estão unidos, mas o verdadeiro caráter do Estado, dos governos, do judiciário, da polícia, de todas as instituições que eles querem nos fazer acreditar que estão a serviço de toda a população. As greves não apenas fomentam o reconhecimento das múltiplas categorias de trabalhadores entre si, mas também a solidariedade das várias categorias de trabalho com relação a outros grevistas. No Rio de Janeiro, o apoio da população foi essencial para que as 300 demissões que a prefeitura havia anunciado fossem revertidas e a greve terminasse como extremamente vitoriosa. A solidariedade contra as múltiplas greves que ocorrem no país e uma luta de morte contra a repressão que se dá contra elas é essencial para que os trabalhadores acreditem cada vez mais em suas próprias forças e se articulem de maneira cada vez mais organizada. Então, nesses movimentos recentes, a solidariedade dos trabalhadores é essencial para reverter as demissões tanto dos metroviários em São Paulo quanto dos professores no Rio de Janeiro, assim como aconteceu com os garis no início do ano. A conversa propagada pela mídia de que as greves é feita por baderneiros ou pessoas com interesses espúrios realmente não dá para se levar a sério. Não é fácil fazer uma greve. Uma greve implica em corte de pontos, multa, não pagamento de salário, ameaça de demissão, assédio moral e todo tipo de inconvenientes. Os trabalhadores fazem greve porque não é possível continuar vivendo nessa sociedade, não é possível mais tolerar a forma como se vive nessa sociedade nas mesmas condições em que eram dadas anteriormente. É porque se convencem que sem a luta, sem a auto-organização, não é possível mudar nem sequer as reivindicações mais mínimas, como o salário e os direitos mais básicos dos trabalhadores. Por isso, a greve tem uma enorme importância não apenas econômica, mas na educação do trabalhador, de reconhecer a enorme força política e social que eles representam, em reconhecer que eles são responsáveis por todos os serviços e por todas as riquezas que existem no país, mas que todas as instituições, todo o governo e toda forma de organização social não está a serviço dos trabalhadores. A greve é importante para o trabalhador ver que não somos uma sociedade com cidadãos com direitos iguais e livres, mas pelo contrário, somos uma sociedade onde uma enorme minoria se usufrui da riqueza produzida pelo conjunto dos trabalhadores. Por isso, a greve é essencial para que o trabalhador não apenas reconheça os problemas da sociedade, mas a possibilidade que existe de se organizar, de se lutar e de construir uma nova sociedade. Well, I found me a doctor to give me what I